Ninguém te prepara para o dia em que você para de correr atrás e percebe que o vazio não está mais em você. Durante muito tempo, você acreditou que insistir era prova de amor, que estar disponível era maturidade, que correr atrás mostrava caráter. Mas existe um momento silencioso, quase invisível, em que você se cansa, não de amar, mas de se diminuir. E quando isso acontece, algo muda na dinâmica, não imediatamente fora, mas profundamente dentro. Você para de mandar mensagens longas, para de explicar demais, para de tentar ser compreendido por quem nunca quis entender. E pela primeira vez, você sente medo. Não medo de perder o outro, mas medo de descobrir que talvez você nunca tenha sido realmente escolhido. É nesse ponto que quase ninguém aguenta ficar, porque parar de correr atrás não é um ato externo, é uma ruptura interna. E quem não está preparado para essa ruptura costuma voltar. Existe uma mentira emocional muito bem aceita na sociedade. A ideia de que quem se esforça mais, ama mais. Desde cedo, você aprende que demonstrar, insistir e se doar são virtudes. Mas ninguém te ensina a diferença entre presença e perseguição, entre amor e apego, entre cuidado e autoabandono. Correr atrás vira hábito, depois vira identidade. Você começa achando que está sendo compreensivo, depois flexível, depois paciente. Até que um dia você percebe que tudo gira em torno do outro. O humor do outro, o tempo do outro, a resposta do outro. E o seu mundo vai ficando pequeno. Quando você tenta parar de correr atrás, algo dentro entra em colapso. Porque não é só o outro que você pode perder. É a versão de você que existia em função disso. Por isso dói tanto. Não é sobre a pessoa, é sobre o papel que você desempenhava. O cérebro, acostumado ao esforço constante, entra em abstinência. Ele confunde movimento com vínculo, ação com importância. Ficar parado nesse contexto parece abandono, parece frieza, parece erro, mas não é. É o primeiro sinal de maturidade emocional. Só que maturidade não vem com aplauso. Ela vem com silêncio, com desconforto, com a sensação estranha de estar fazendo o certo, mesmo sem nenhuma confirmação externa. É aqui que muita gente desiste. Porque parar de correr atrás expõe uma verdade dura. Se você precisa se esforçar o tempo todo para ser mantido, talvez nunca tenha sido realmente escolhido. E aceitar isso exige coragem. Este vídeo não é sobre jogos emocionais. Não é sobre sumir para provocar reação. Não é sobre manipular sentimentos. É sobre entender o que acontece quando você muda por dentro e o mundo ao redor é forçado a se reorganizar. Porque quando você para de correr atrás, a dinâmica muda. Alguns se aproximam, outros se afastam. E alguns tentam te puxar de volta para o lugar antigo. Mas nada disso é o mais importante. O mais importante é o que acontece em você quando percebe que não precisa mais provar valor. A partir daqui, cada lição vai desmontar uma camada dessa antiga identidade e revelar o que quase ninguém fala sobre esse processo. E começamos pelo ponto mais desconfortável de todos. Lição número 1. O vício silencioso em ser necessário. Antes de falar sobre parar de correr atrás, é preciso encarar uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não correm atrás porque amam demais. Correm atrás porque precisam se sentir necessárias. Esse vício não nasce do ego, nasce do medo. O medo de não ser escolhido espontaneamente, o medo de não ser lembrado se não estiver presente, o medo de descobrir que, sem esforço constante, talvez não haja vínculo algum. Ser necessário cria uma falsa sensação de segurança. Enquanto você ajuda, responde rápido, resolve, sustenta conversas, mantém o clima, faz concessões e está sempre disponível, você sente que tem um lugar, um papel, uma função. E o cérebro gosta disso. Ele interpreta a utilidade como valor, movimento como importância, cansaço como prova de amor. Com o tempo, você deixa de perguntar se está sendo querido e passa apenas a se certificar de que está sendo útil. E isso parece amor, mas é dependência disfarçada de virtude. É por isso que parar de correr atrás dói tanto no início.
Porque não é só o outro que você sente falta, é da sensação de ser indispensável. Quando você se afasta, não perde apenas contato, você perde identidade. Durante muito tempo, você foi a pessoa que sustentava, que puxava a conversa, que entendia tudo, que cedia sempre, que fazia dar certo. E sem perceber, começou a confundir esforço com merecimento. A grande armadilha é que esse comportamento costuma ser elogiado. Chamam você de maduro, de paciente, de compreensivo, mas raramente perguntam como você se sente, porque quem está sempre disponível não parece precisar de cuidado. Quem corre atrás não parece estar em risco. Quem insiste não parece estar se machucando. Só que está. Cada vez que você corre atrás de alguém que não corre na sua direção, algo dentro de você aprende que amor exige sacrifício unilateral, que presença precisa ser conquistada, que afeto é algo instável, que pode desaparecer se você parar. Quanto menos o outro se move, mais você se esforça. Quanto mais você se esforça, menos o outro sente necessidade de se mover. E aos poucos, a dinâmica se estabelece. Um sustenta, o outro recebe. O problema não é amar, é se tornar a única fonte de movimento da relação. Quando você decide parar, o corpo reage. Ansiedade, inquietação, vontade de quebrar o silêncio, só para ver se está tudo bem. Não é saudade do outro, é abstinência do papel. O cérebro estranha a ausência de ação porque, por muito tempo, ação foi sinônimo de vínculo. Ficar quieto parece abandono, parece frieza, parece erro, mas não é. É o início da quebra do vício. Ser necessário dá a ilusão de controle. Enquanto você está presente, você acredita que ainda existe algo sendo construído, que ainda há chance, que ainda há laço. Quando você para, tudo fica claro demais. E clareza assusta. Porque clareza revela quem fica quando você não faz nada. Quem procura, quem sustenta. Quem sente falta sem ser provocado. E essa resposta nem sempre é confortável. Por isso tanta gente volta a correr atrás. Não porque ama demais, mas porque não aguenta se sentir dispensável. Só que existe uma diferença profunda entre ser dispensável e ser livre. Quem só é valorizado quando se esforça não está em relação, está em função. E funções cansam, identidades libertam. Quando você começa a sair desse lugar, algo muda dentro. No início parece vazio, depois silêncio, e então espaço. Espaço para perceber que talvez você não precise ser necessário para ser valioso, que talvez amor de verdade não precise ser sustentado por esforço constante, que talvez quem só te valoriza, quando você corre atrás, nunca tenha te visto de verdade. Essa lição não é confortável, mas é fundamental. Enquanto você precisar ser necessário, sempre correrá atrás. Enquanto correr atrás, sempre estará em posição de desvantagem emocional. Parar começa aqui, não no silêncio externo, mas na decisão interna de não fazer mais do esforço a sua identidade. E quando isso começa a mudar, todo o resto começa a se reorganizar. Lição número 2. O vazio que surge quando você para de correr atrás. Quando você para de correr atrás, o primeiro impacto não acontece em quem foi embora, nem em você de forma imediata, mas na estrutura silenciosa que sustentava a dinâmica entre vocês. Porque por muito tempo a relação se moveu a partir do seu esforço, da sua iniciativa e da sua disponibilidade constante. E quando isso cessa, não sobra confronto, não sobra discussão, não sobra fechamento, sobra apenas um espaço estranho que antes era preenchido por você. Esse vazio não é imediatamente reconhecido como saudade, porque o cérebro do outro não associa a ausência à perda de forma instantânea. Ele associa primeiro a conforto, a descanso, a uma sensação temporária de alívio por não precisar responder, explicar ou sustentar presença. E é justamente por isso que tantas pessoas interpretam errado o início do contato zero, achando que nada aconteceu, quando na verdade o processo apenas começou. Durante um bom tempo, a sua presença funcionava como algo garantido, quase automático. E aquilo que é garantido raramente é valorizado enquanto existe,
porque não exige atenção consciente, não exige escolha, não exige movimento interno, e quando você para, o outro não sente dor, sente estranhamento, como alguém que entra em um ambiente e percebe que algo mudou, mas ainda não sabe exatamente o quê. É nesse momento que o vazio começa a se formar, não como sofrimento, mas como desorganização emocional, porque a mente estava acostumada a contar com você como ponto de apoio, como base invisível, como referência constante. E quando essa base desaparece, surge uma sensação difusa de instabilidade que ainda não tem nome. Com o passar do tempo, esse vazio deixa de ser neutro e começa a incomodar, porque o cérebro humano tende a buscar padrões conhecidos para se regular emocionalmente, e você fazia parte desse padrão, não como alguém idealizado, mas como alguém funcional, presente, previsível. E a ausência do previsível gera desconforto, mesmo quando não há amor envolvido. É aqui que acontece uma mudança importante que quase ninguém percebe, porque o outro começa a sentir a falta não de quem você era em essência, mas do papel que você exercia, e isso explica por que, muitas vezes, a reação não vem em forma de saudade genuína, mas em pequenos sinais, mensagens indiretas, tentativas sutis de retomada de contato ou comportamentos que parecem confusos. O vazio não chama o amor imediatamente. Ele chama a necessidade de restauração do equilíbrio perdido, e isso é fundamental de entender para não se iludir com sinais superficiais, porque o desconforto do outro não significa que ele percebeu seu valor. Significa apenas que o sistema emocional dele foi desajustado pela sua ausência. Enquanto isso, do seu lado, algo muito diferente acontece, porque ao parar de correr atrás, você entra em contato com um silêncio que não é mais de expectativa, mas de observação interna, e nesse silêncio você começa a perceber o quanto do seu esforço era automático, o quanto você se movia não por escolha consciente, mas por medo de perder espaço, e essa percepção é desconfortável, mas libertadora. Quanto mais o tempo passa, mais o vazio do outro se torna claro, porque ele não é preenchido com facilidade, já que a dinâmica anterior dependia exclusivamente do seu movimento. E quando você não volta para ocupar esse lugar, a ausência deixa de ser um evento pontual e passa a ser uma condição permanente, algo com o qual o outro precisa lidar sem você. É nesse ponto que muitas tentativas de aproximação acontecem, não como pedido direto, mas como testes emocionais. Pequenas iscas lançadas para verificar se você ainda responde, se ainda se move, se ainda ocupa o mesmo papel de antes. E a forma como você reage a esses testes define se o vazio será respeitado ou novamente tamponado. Se você volta, o vazio desaparece, mas a dinâmica antiga se reinstala e tudo recomeça do mesmo ponto. Se você mantém a postura, o vazio se aprofunda e, junto com ele, vem a necessidade do outro de enfrentar a própria responsabilidade emocional, algo que antes era diluído pelo seu esforço constante. Essa lição não é sobre causar impacto no outro, mas sobre compreender que o vazio que surge quando você para de correr atrás não é um castigo, nem uma estratégia. É apenas a consequência natural da retirada de alguém que sustentava mais do que deveria. E quando você entende isso, para de interpretar reações externas como validação e começa a enxergar o processo como um ajuste inevitável. O verdadeiro ponto de virada acontece quando você percebe que não precisa preencher o vazio de ninguém para existir, e que deixar esse espaço aberto não é crueldade, é honestidade emocional, porque relações que só sobrevivem à base de esforço unilateral não são relações, são dependências silenciosas. E é nesse entendimento contínuo, sem drama e sem pressa, que você começa a se libertar de verdade. Lição número 3. O desconforto de não ser mais perseguido. Quando você deixa de correr atrás, algo muda na experiência emocional do outro que raramente é compreendido de forma consciente, porque a ausência da sua iniciativa não é sentida imediatamente como perda, mas como uma quebra de padrão, uma mudança silenciosa que tira o outro de uma posição confortável e o coloca, ainda que de forma sutil, diante da própria responsabilidade emocional. Durante muito tempo, o vínculo se manteve porque você puxava, insistia,
sustentava a presença e mantinha o fluxo ativo. E isso criou uma dinâmica em que o outro não precisava escolher, apenas reagir, não precisava investir, apenas receber. E quando esse movimento cessa, surge um desconforto que não vem do amor, mas da inversão de papéis. Ser perseguido é confortável, porque elimina o risco, elimina a exposição e elimina a necessidade de se posicionar. E quando essa perseguição acaba, o outro se vê diante de uma pergunta incômoda que antes não precisava responder. Eu quero essa pessoa, ou apenas gosto de ser querido por ela? Esse questionamento não acontece de forma clara ou madura na maioria das vezes. Ele se manifesta como irritação, estranheza, curiosidade excessiva, tentativas de entender o que mudou, ou até como uma sensação vaga de que algo importante saiu do lugar. E é justamente essa confusão que revela o quanto a dinâmica anterior era sustentada mais pela sua iniciativa do que por um desejo recíproco. O desconforto de não ser mais perseguido não é romântico, é existencial, porque ele obriga o outro a sair da posição passiva e encarar o próprio vazio. E nem todo mundo está disposto a fazer isso, especialmente quando se acostumou a ser o centro do movimento emocional sem precisar se mover. É por isso que, em muitos casos, a reação não vem como aproximação sincera, mas como provocação, jogos sutis, mensagens ambíguas ou tentativas de gerar ciúme, porque essas atitudes têm um único objetivo: restaurar a sensação de ser desejado sem precisar oferecer nada em troca. Quando você não responde a esses estímulos como antes, o desconforto aumenta, porque o outro começa a perceber que não tem mais controle sobre a sua atenção. E perder controle é diferente de perder alguém. É perder a segurança de saber que sempre haverá alguém disponível para preencher lacunas emocionais. Do seu lado, esse momento costuma ser especialmente desafiador, porque o silêncio prolongado faz emergir dúvidas antigas, lembranças seletivas e a vontade de aliviar a tensão retornando ao papel conhecido. E é justamente aqui que muitos quebram o processo, não por amor, mas para escapar do desconforto interno que surge quando você deixa de ser necessário. Mas sustentar esse desconforto é essencial, porque ele é o sinal de que algo verdadeiro está acontecendo. Não fora, mas dentro, já que você começa a perceber que não precisa mais ser escolhido através do esforço, que não precisa mais competir por atenção e que não precisa mais se adaptar para caber em um espaço onde nunca houve reciprocidade real. O desconforto do outro, quando você não é mais perseguido, não deve ser interpretado como prova de valor recuperado, mas como consequência natural da retirada de alguém que sustentava a dinâmica. E entender isso evita a armadilha de confundir reação com mudança genuína. Com o tempo, esse desconforto leva a dois caminhos possíveis. Ou o outro assume a responsabilidade de se mover, de se posicionar e de oferecer algo concreto, ou se afasta definitivamente, buscando em outro lugar a validação fácil que antes recebia de você. E ambos os desfechos são esclarecedores. O que importa nesse ponto não é o que o outro escolhe fazer, mas o que você aprende ao sustentar a própria postura, porque ao não correr atrás, você descobre que o desconforto não te destrói, não te diminui e não te faz perder valor. Ele apenas te tira de um papel que nunca deveria ter sido sua identidade. E quando você atravessa esse processo sem voltar atrás, algo se consolida. Você deixa de ver o amor como algo que precisa ser conquistado e começa a reconhecê-lo como algo que precisa ser compartilhado. E essa mudança interna redefine completamente a forma como você se relaciona a partir desse ponto. Lição número 4. Porque alguns tentam provocar uma reação quando você para. Quando você para de correr atrás e sustenta essa decisão por tempo suficiente, acontece algo que raramente é compreendido de forma consciente pelo outro, porque a sua ausência não é apenas sentida como distanciamento, mas como uma perda de acesso emocional. E perder acesso costuma gerar mais inquietação do que perder alguém em si. Durante muito tempo, o outro teve acesso à sua atenção, ao seu cuidado, à sua disponibilidade e à sua energia emocional quase sem esforço, e quando esse acesso é interrompido,
surge uma sensação de descontrole que o cérebro tenta corrigir da maneira mais rápida possível, não por amadurecimento, mas por restauração do equilíbrio anterior. É por isso que, em vez de uma aproximação clara e direta, muitos optam por provocar. Porque provocar é uma forma de testar se o canal ainda está aberto, se você ainda reage, se ainda se move emocionalmente diante de estímulos mínimos. E essa reação funciona como confirmação de que o vínculo antigo ainda pode ser reativado. Essas provocações raramente são explícitas. Elas aparecem como mensagens aparentemente inocentes, mudanças repentinas de comportamento, exposição exagerada da própria vida, tentativas sutis de despertar ciúme ou comentários ambíguos que deixam espaço para interpretação. Tudo isso com o objetivo de gerar alguma resposta que quebre o silêncio e devolva ao outro a sensação de influência. O ponto central aqui não é malícia consciente, mas imaturidade emocional, porque provocar é mais fácil do que se responsabilizar, é mais confortável do que assumir sentimentos e muito menos arriscado do que se expor de forma honesta. E quem se acostumou a ser perseguido raramente aprende a se posicionar quando o jogo muda. Quando você reage a essas provocações, mesmo que com irritação, ironia ou explicações longas, o padrão antigo é imediatamente reforçado, porque o outro confirma que ainda ocupa um lugar importante no seu mundo interno, e isso reduz qualquer necessidade de mudança real, já que o objetivo principal, que era restaurar o acesso, foi alcançado. Por outro lado, quando você não reage, não confronta e não tenta decifrar o comportamento do outro, o desconforto se intensifica, porque a provocação perde a função, e o outro se vê diante de um silêncio que não oferece pistas, não dá garantias e não permite controle, algo que exige maturidade para ser enfrentado. Esse é um ponto delicado do processo, porque a ausência de reação pode ser interpretada como frieza ou indiferença, mas na verdade é apenas coerência, é a continuidade de uma decisão interna de não voltar a ocupar um lugar que te custava mais do que te oferecia. E sustentar isso exige mais força do que qualquer discurso. Com o tempo, as provocações tendem a seguir dois caminhos: ou aumentam de intensidade numa tentativa desesperada de recuperar a atenção, ou cessam completamente quando o outro percebe que não há mais retorno emocional possível. E ambos os cenários são reveladores, porque mostram que o vínculo anterior dependia muito mais da sua resposta do que de um sentimento compartilhado. Do seu lado, esse momento também traz desafios, porque a ausência de reação externa pode ser confundida com irrelevância, e a mente, acostumada a medir valor por impacto, tenta sabotar a decisão com pensamentos do tipo: talvez eu esteja exagerando, ou talvez eu devesse esclarecer. Mas essa vontade não vem de clareza, vem do hábito de se explicar. Entender por que alguns tentam provocar quando você para é essencial para não cair novamente no ciclo, porque você passa a enxergar essas tentativas não como prova de amor ou saudade profunda, mas como resistência à perda de controle emocional. E essa compreensão muda completamente a forma como você interpreta os sinais. Quando você mantém a postura sem endurecer e sem se fechar, apenas seguindo em frente, algo se consolida dentro de você. A percepção de que não precisa mais reagir para existir, nem se posicionar para ser visto, nem se justificar para ser respeitado. E essa é uma das mudanças mais profundas de todo o processo. Parar de correr atrás nesse ponto deixa de ser uma ação isolada e se transforma em uma forma diferente de se relacionar com o mundo, baseada em escolha consciente e não em reatividade. E quando isso acontece, o poder emocional muda definitivamente de lugar. Lição número 5. O silêncio que desmonta jogos emocionais. Quando você para de correr atrás e deixa de reagir aos estímulos que antes te moviam, o silêncio deixa de ser apenas ausência de palavras e se transforma em um elemento ativo dentro da dinâmica, porque ele não responde, não confirma, não confronta e não oferece o retorno emocional que os jogos precisam para continuar existindo. Jogos emocionais só funcionam quando há resposta, quando existe alguém disposto a interpretar sinais, decifrar intenções, preencher lacunas e reagir a cada movimento do outro.
E durante muito tempo, você ocupou esse lugar, não porque queria jogar, mas porque acreditava que compreender, ajustar e sustentar era parte natural do vínculo. O silêncio contínuo interrompe esse mecanismo, porque ele remove a recompensa imediata. E sem recompensa, o comportamento perde força, não de forma dramática, mas gradualmente, como algo que deixa de fazer sentido por falta de retorno. E isso gera uma confusão silenciosa em quem estava acostumado a controlar a dinâmica por meio de ambiguidade. Quando não há reação, o jogo não encontra onde se apoiar, porque provocações sem resposta não criam impacto, mensagens indiretas sem eco não geram efeito, e tentativas de manipulação emocional sem retorno se esvaziam rapidamente, obrigando o outro a encarar a própria intenção por trás do comportamento. Esse tipo de silêncio não é punitivo nem estratégico, ele é apenas coerente, porque você não está usando a ausência para causar efeito, está simplesmente deixando de participar de um padrão que te consumia, e essa diferença é sutil, mas fundamental, já que jogos emocionais se alimentam de envolvimento, mesmo quando esse envolvimento vem em forma de conflito. Ao sustentar o silêncio sem endurecer e sem se fechar, você começa a perceber que muitas das tensões que antes pareciam inevitáveis eram mantidas apenas pela sua disposição de reagir, de explicar e de se adaptar. E quando essa disposição cessa, a intensidade da dinâmica diminui por si só. Do lado do outro, isso costuma gerar uma tentativa de reorganização, porque sem o jogo, resta apenas a realidade, e nem todo mundo está preparado para lidar com relações sem artifícios, sem idas e vindas emocionais e sem validação constante, já que isso exige presença genuína e posicionamento claro. Em muitos casos, o silêncio que desmonta jogos emocionais também revela algo importante para você. A constatação de que grande parte do desgaste que você vivia não vinha do vínculo em si, mas da instabilidade criada por comportamentos ambíguos que você tentava constantemente compreender e compensar. Quando você para de reagir, essa instabilidade se torna visível, porque sem o seu esforço para equilibrar a situação, o desequilíbrio aparece, e essa visão, embora desconfortável, é libertadora, pois permite que você pare de se responsabilizar por algo que nunca esteve sob seu controle. Esse silêncio não precisa ser explicado nem anunciado. Ele se sustenta na prática, no dia a dia, na ausência de resposta automática e na escolha consciente de não se engajar em dinâmicas que drenam energia. E com o tempo, essa postura se torna natural, deixando de ser uma decisão pesada para se tornar um estado interno. O efeito mais profundo desse silêncio não acontece fora, mas dentro, porque você começa a perceber que não precisa mais vencer jogos para se sentir válido, nem provar maturidade emocional reagindo de forma controlada, nem se adaptar a regras implícitas que nunca foram claras. E essa percepção muda completamente sua relação com o outro e consigo mesmo. Ao desmontar jogos emocionais, o silêncio cria espaço para algo mais simples e mais honesto, ou uma relação baseada em reciprocidade e clareza, ou a constatação tranquila de que não havia base suficiente para sustentar o vínculo, e ambos os resultados são formas de libertação. E quando você entende isso, deixa de temer o silêncio e passa a usá-lo como um filtro natural, que não afasta quem quer estar presente de verdade, apenas revela quem dependia de jogos para se sentir no controle. Lição número 6. Quando você percebe que não perdeu nada. Depois de um tempo sustentando o silêncio, sem correr atrás, sem reagir aos estímulos antigos e sem tentar reorganizar a dinâmica por conta própria, algo começa a se acomodar dentro de você de maneira quase imperceptível, porque a mente, antes tomada pela urgência de agir, passa a experimentar uma forma diferente de estabilidade, uma estabilidade que não depende mais da resposta do outro. Essa percepção não surge de forma repentina, ela se constrói aos poucos, em pequenos momentos de clareza, quando você percebe que consegue atravessar o dia sem checar sinais, sem interpretar comportamentos e sem imaginar cenários. E nesses intervalos surge uma sensação estranha, a de que a ausência que antes parecia insuportável não está mais ocupando tanto espaço.
É nesse ponto que você começa a entender que aquilo que parecia perda era, na verdade, a retirada de um peso, porque o que você sustentava não era apenas um vínculo, mas uma expectativa constante, uma vigilância emocional contínua e uma necessidade de adaptação que exigia mais energia do que você imaginava. Quando essa energia deixa de ser drenada, sobra espaço interno, e esse espaço começa a ser preenchido não por outra pessoa, mas por uma percepção mais clara de si mesmo, dos próprios limites, do próprio ritmo e das próprias necessidades, algo que havia sido deixado em segundo plano por muito tempo. Perceber que não perdeu nada não significa negar a importância do que foi vivido, nem minimizar sentimentos. Significa apenas reconhecer que a relação, da forma como existia, não acrescentava mais, e que manter aquilo ativo exigia um custo emocional alto demais para justificar a permanência. Essa compreensão costuma vir acompanhada de um sentimento de alívio discreto, não eufórico, mas profundo, como se o corpo finalmente pudesse relaxar depois de um longo período em estado de alerta. E esse alívio é um sinal de que você estava vivendo mais em função da manutenção do vínculo do que do próprio bem-estar. Ao perceber que não perdeu nada, você também começa a reinterpretar o passado, não com ressentimento, mas com lucidez, entendendo que muitos dos momentos que pareciam conexão eram sustentados pelo seu esforço e que a reciprocidade que você esperava talvez nunca tenha existido da forma como imaginava. Essa revisão interna é importante porque ela dissolve a idealização. E sem idealização, o apego perde força, já que você deixa de se apegar a uma versão potencial do outro e passa a enxergar a realidade como ela era, com seus limites e ausências. Com o tempo, essa percepção se consolida e você passa a notar mudanças sutis no seu comportamento, como a diminuição da urgência em agradar, a redução da necessidade de explicar decisões e a tranquilidade de não precisar estar sempre disponível. E essas mudanças indicam que algo se reorganizou de forma saudável. Quando você percebe que não perdeu nada, o silêncio deixa de ser uma ferramenta e se transforma em um estado natural, porque você não está mais se segurando para não agir. Simplesmente não há mais o impulso de correr atrás. E isso mostra que o processo deixou de ser esforço e se tornou compreensão. Essa fase também traz uma maturidade nova, a capacidade de aceitar que nem toda conexão precisa ser mantida, que nem toda ausência precisa ser preenchida e que nem toda relação precisa ser salva. E essa aceitação não vem de frieza, mas de respeito por si mesmo. Perceber que não perdeu nada é, na verdade, perceber que você se recuperou, que a energia que antes era investida em tentar fazer dar certo agora está disponível para construir algo que não exija sacrifício constante. E essa é uma das formas mais silenciosas e profundas de crescimento emocional. E quando essa consciência se instala, você entende que o maior ganho não foi o silêncio do outro, mas o silêncio interno que finalmente encontrou espaço para existir. Lição número 7. O dia em que você não volta mais a correr atrás. Chega um momento em que você percebe que não está mais se contendo para não agir, porque o impulso simplesmente não existe mais. E essa é uma mudança silenciosa, porém definitiva, já que correr atrás deixa de ser uma tentação controlada e passa a ser algo que não faz mais sentido dentro da sua nova organização interna. Esse dia não é marcado por uma grande decisão, nem por uma conversa final, nem por um fechamento simbólico. Ele acontece quando você atravessa situações que antes te fariam reagir imediatamente e pela primeira vez você não sente vontade de se mover, explicar, insistir ou recuperar espaço. E essa ausência de impulso revela que algo se reorganizou de forma profunda. Você percebe que não volta mais a correr atrás quando entende que a sua paz não está mais condicionada à resposta de ninguém, porque o silêncio externo já não gera ruído interno, e a ausência do outro deixou de ser interpretada como rejeição para ser vista apenas como informação, algo que pode ser observado sem necessidade de correção. Nesse ponto, você também começa a reconhecer que muitas das atitudes que antes chamava de amor eram, na verdade, tentativas de manter estabilidade emocional em um ambiente instável. E essa compreensão não gera culpa, mas aprendizado.
porque você passa a se enxergar com mais honestidade e menos julgamento. O dia em que você não volta mais a correr atrás é o dia em que você aceita que não precisa ser escolhido o tempo todo para se sentir inteiro, porque finalmente percebe que estar inteiro vem antes de qualquer escolha externa, e essa inversão muda completamente a forma como você se posiciona nas relações. A partir daí, o contato deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que acontece. E essa diferença é fundamental, porque relações que acontecem não exigem perseguição, não exigem esforço unilateral e não exigem a renúncia constante de si mesmo para serem mantidas. Você também percebe que não precisa mais provar maturidade emocional suportando dinâmicas que te desgastam, porque maturidade passa a significar saber sair, saber parar e saber respeitar os próprios limites sem transformar isso em conflito ou justificativa. Quando esse dia chega, o medo de perder diminui, porque você entende que perder algo que só existia à base do seu esforço não é perda, é liberação. E essa clareza traz uma tranquilidade nova, mais estável, menos dependente de validação e muito mais alinhada com quem você se tornou. Essa fase também redefine suas expectativas, porque você deixa de esperar que o outro mude, reaja ou reconheça algo, e passa a se concentrar no que faz sentido para você, no tipo de vínculo que quer construir e no tipo de energia que está disposto a investir. E isso cria relações mais equilibradas ou afasta naturalmente aquelas que não têm base. O mais interessante é que, quando você não volta mais a correr atrás, não há ressentimento, porque o processo foi digerido com consciência, e a ausência de ressentimento é um dos sinais mais claros de que o ciclo se fechou de forma saudável, sem pendências emocionais. Você não sente mais necessidade de vencer, provar ou ser lembrado, porque o valor deixou de estar na reação do outro e passou a estar na coerência interna, e essa coerência se torna um critério silencioso para tudo o que vem depois. No fim, o dia em que você não volta mais a correr atrás não é sobre o outro, é sobre você finalmente ocupar o próprio lugar, um lugar onde não é preciso correr para ser visto, nem insistir para ser mantido, nem se adaptar para caber, porque você entende que relações verdadeiras não exigem perseguição, apenas presença mútua. E quando essa compreensão se estabelece, o ciclo se encerra sem ruído, sem anúncio e sem retorno, apenas com a certeza tranquila de que você não se abandona mais. Enquanto você ouvia tudo isso, tenha percebido que o silêncio que antes doía hoje começa a organizar algo dentro de você. Não porque o outro mudou, mas porque você mudou de lugar. Você deixou de se mover por ansiedade e começou a se mover por consciência. E quando isso acontece, muita coisa perde o poder de te controlar. O contato zero, o silêncio, a ausência. Tudo isso nunca foi uma estratégia para provocar reação em alguém. Sempre foi um espaço para você se escutar melhor, para perceber onde estava se excedendo, onde estava se anulando e onde estava esperando demais de quem não podia oferecer. Se esse conteúdo fez sentido, leve essa reflexão com você, não como uma regra rígida, mas como um convite à lucidez emocional. Nem tudo que dói precisa ser consertado. Algumas dores apenas mostram que você cresceu além do lugar onde estava. E se você sente que esse tipo de reflexão te ajuda a pensar com mais clareza, a se respeitar mais e a se posicionar melhor diante das relações, então este canal é um espaço para você. Aqui, o foco não é correr atrás de respostas externas, mas construir estabilidade interna. Se inscreva no canal, deixe o seu like e permaneça por aqui. Não por impulso, mas por escolha consciente.